Capítulo 16, sobre liberdade e parcimônia. Começando então com a primeira das características citadas antes, eu diria que é bom ter a reputação de generoso. Contudo, a liberdade praticada de tal forma que por ela não lhe venha reputação, o fere, porque se usada de forma honesta e como deve ser usada, ela pode não se tornar conhecida e não evitará a má fama do seu oposto. Portanto, qualquer um que queira manter entre os homens a fama de liberalidade é obrigado a evitar qualquer atributo de ser magnífico, de tal forma que um príncipe que agir assim consumirá em ostentação toda a sua receita e terá necessidade de, no fim, se quiser manter a reputação de generoso, aumentar muito os impostos e fazer tudo o que puder para obter renda. Isso logo fará que os seus súditos passem a odiá-lo, e ficando pobre, ele será pouco estimado. Assim, com a liberdade, tendo ofendido muitos e recompensado poucos, ele será afetado pelo primeiro problema e ficará sujeito ao primeiro perigo. Percebendo isso e querendo recusar, o príncipe logo fica com uma má fama de ser miserável. Portanto, um príncipe, não podendo exercer a qualidade de liberal de forma que ela seja reconhecida, sem se prejudicar com isso, se ele for sábio, não temerá a reputação de ser miserável, pois com o passar do tempo será mais bem visto, assim do que por sua liberalidade, porque ficará claro que com sua economia a sua receita é suficiente, e ele poderá se defender contra todos os ataques e poderá realizar empreendimentos sem ser um peso sobre o povo. Assim, o que ocorre é que ele vem a usar a liberalidade para com todos aqueles de quem não tira nada, que são muitos, e a empregar a parcimônia para com todos os outros aos quais não dá nada, que são poucos. Atualmente, não temos visto grandes realizações, senão daqueles que foram considerados miseráveis, enquanto os outros falharam. A fama de liberal ajudou o Papa Júlio II a chegar ao papado, porém, ele não se esforçou depois em conservá-la. Quando declarou guerra ao rei da França e fez tantas guerras sem lançar nenhum imposto extraordinário sobre seus súditos, pois pagava suas despesas adicionais com a poupança feita de longa data, o atual rei da Espanha não teria realizado ou conquistado muita coisa se tivesse mantido a reputação de liberal. Um príncipe, desde que não tenha que roubar os seus súditos para se defender, ou ficar pobre e desprezado, ou obrigado a se tornar ladrão, não deve se importar com a reputação de ser miserável, pois é um daqueles defeitos que permitem governar. E se alguém falar que César chegou ao império pela liberalidade, assim como muitos outros que alcançam postos altos por serem liberais e também serem considerados liberais, eu respondo dizendo que ou você já é príncipe ou está a caminho de se tornar príncipe. No primeiro caso, essa liberdade é perigosa. No segundo, é muito necessário ser considerado liberal. E César era um daqueles que queriam ascender ao principado de Roma. Mas se tivesse vivido mais tempo após chegar ao principado e não tivesse diminuído as suas despesas, teria destruído seu governo. Se alguém replicar dizendo que já existiram muitos príncipes que conquistaram grandes feitos com seus exércitos, mesmo sendo considerados liberais, eu responderei que ou o príncipe gasta do seu, ou de seus súditos, ou dos outros. No primeiro caso, ele deve ser parcimonioso. No segundo caso, não deve deixar de praticar nenhuma liberalidade. E o príncipe que vai à frente com seu exército, sustentando através de rapina, saques e extorsão, manejando os bens de outros, tem necessidade dessa liberalidade, porque do contrário não será seguido pelos soldados.
E daquilo que não é seu, nem de seus súditos, você pode ser o mais generoso doador, como foram Ciro, César e Alexandre. Pois a sua reputação não é prejudicada se você gasta aquilo que é dos outros. Pelo contrário, ela melhora. É somente gastar o que é seu que o prejudica. E não há nada que gaste mais rápido do que a liberalidade, pois mesmo enquanto você a exerce, perde o poder de utilizá-la, e assim se torna ou pobre ou desprezado. Ou então, para evitar a pobreza, rapace e odioso. Não sei o que rapace significa. E um príncipe deve se guardar sobre todas as coisas, de ser desprezado e odiado, e a liberalidade o conduz às duas coisas. Portanto, é mais sábio ter fama de miserável que é reprovado, porém não causa ódio, do que ser obrigado, ao tentar obter fama de liberal, a ser conhecido como um rapaz, o que gera comprovação e ódio. Que gera reprovação e ódio.